Imagina um campo silencioso, até que o chão começa a tremer como se algo enorme despertasse debaixo da terra. Não é uma tempestade nem um caminhão. É uma daquelas máquinas que jamais deveriam ter sido aprovadas, tratores tão exagerados que transformam a agricultura em um esporte extremo. Motores tirados de equipamentos de mineração, esteiras dignas de veículos militares e consumos tão absurdos que mais de um operador se arrependeu 5 minutos depois de ligá-los. Essas feras nasceram por necessidade, orgulho ou pura obstinação. Algumas trabalhavam áreas tão grandes que um erro custava a temporada inteira. Outras existiram porque um agricultor se recusou a ouvir a frase "isso não dá para fazer". O resultado foi uma coleção de monstros mecânicos que desafiaram regras, empurraram limites e deixaram histórias que até hoje parecem impossíveis. Hoje você vai conhecer tratores tão desmedidos que pareciam ilegais desde o primeiro dia. Máquinas que redefiniram a palavra excesso e que ainda fazem tremer quem as viu trabalhar. E eu te garanto uma coisa, depois do número 1, você jamais verá um trator da mesma maneira. Número 9. Seiger Panther 1000. O Seiger Panther 1000 nasceu para mostrar que potência não era negociável. No início dos anos 80, quando muitos fabricantes buscavam suavidade e eficiência, a Seiger decidiu que a agricultura precisava de algo mais feroz. E assim surgiu esse colosso verde, uma máquina que impunha respeito antes mesmo de ser ligada. Com mais de 500 cavalos de potência e um peso acima de 50 mil libras, o Panther não trabalhava, devastava. Seu motor turboalimentado entregava um empurrão tão violento que implementos pesados pareciam brinquedos. E graças às suas 8 rodas gigantes, a máquina avançava com uma tração que transformava terrenos moles, enlameados ou irregulares em meras formalidades. Sua pintura verde-limão virou quase um ícone. Não só pela estética, era impossível perder o Panther de vista num campo aberto. Muitos agricultores diziam que aquela cor era um aviso involuntário, porque quem subia nele sabia que estava operando uma fera com um apetite de combustível absurdo e um desgaste de pneus tão rápido quanto inesperado. Ainda assim, quem o possuía cuidava dele como um tesouro. Panthers usados eram vendidos por preços que competiam com equipamentos novos, porque se desfazer de um era quase impensável. O trator era bruto, exigente e caro, sim, mas entregava uma força que poucos tinham coragem de domar. E embora o Panther já pareça uma loucura, o próximo trator levou o conceito de dominar o terreno a um nível que basicamente toca o militar. Número 8. Big Bud 747. O Big Bud 747 não parece um trator, parece um prédio com motor. Quem o viu pela primeira vez dizia que não era preciso ouvi-lo para senti-lo. O chão vibrava antes de a máquina aparecer, como se a própria terra abrisse caminho para ele. Com quase 100 mil libras e mais de 27 pés de comprimento, esse gigante foi criado para substituir vários tratores ao mesmo tempo, não para acompanhá-los. Seu motor diesel V8 ultrapassava 700 cavalos, um número impossível para os anos 70. Quando acelerava, não rugia. Liberava uma onda de potência que empurrava implementos de quase 60 pés como se fossem leves. Os 8 pneus, mais altos que um adulto, custavam mais do que um carro usado, e seu tanque de mais de 1000 galões deixava claro que essa máquina não entendia o conceito de economizar. A cabine era rústica, sem luxos. Volantes duros, vibração constante e a sensação crua de estar dirigindo uma peça industrial disfarçada de trator. Mas esse era justamente seu charme, um excesso levado ao extremo por necessidade. Foi construído apenas uma vez, usado em campos tão grandes que o horizonte parecia se mover enquanto trabalhava. Hoje vive em um museu, não como lembrança, mas como monumento à ambição sem freio. O Big Bud não quebrou o molde, ele o pulverizou e o enterrou sob suas próprias rodas. Número 7. John Deere 9620 RX. O John Deere 9620 RX nasceu de uma ideia que soava quase proibida: combinar rodas dianteiras com esteiras traseiras para criar um híbrido capaz de manobrar como um trator comum, mas com a força de uma besta todo-terreno. O resultado foi uma máquina tão incomum que muitos operadores não sabiam se deveriam admirá-la, ou se preocupar com o que ela podia fazer. Seu motor de mais de 600 cavalos entrega uma potência que se sente de imediato. Mas o que realmente o diferencia é sua inteligência. O 9620 RX analisa o terreno em tempo real, detecta derrapagem, redistribui força, ajusta a transmissão e controla o consumo sem intervenção do operador. Para alguns agricultores, esse trator pensa demais. Para outros, é a ferramenta mais precisa que já operaram. A cabine Command View é praticamente um centro de comando. Telas sensíveis ao toque,
sistemas de guia automática com precisão de centímetros e uma visibilidade que facilita as longas jornadas. Mas dominá-lo exige paciência. Não é um trator que se dirige, é um trator que se aprende. As esteiras traseiras oferecem uma tração absurda em terrenos macios, enquanto as rodas dianteiras mantêm agilidade em curvas fechadas. Essa combinação cria uma sensação estranha. Uma parte do trator flutua, enquanto a outra se crava no chão. Ainda assim, tudo flui com uma suavidade impossível para um equipamento tão pesado. Número 6. Case IH Quadtrac 620. O Quadtrac 620 foi a resposta da Case IH para um problema simples. Alguns campos não precisam de um trator, precisam de um predador mecânico. E assim nasceu essa máquina com 4 enormes esteiras, uma em cada canto, formando uma pegada tão ampla que praticamente elimina o conceito de ficar atolado. Onde outros afundam, o 620 se firma e avança. Seu motor Cat C15 supera os 600 cavalos e entrega um torque que beira o exagerado. Mas o que mais impressiona não é a potência, e sim como ela é gerenciada. A transmissão continuamente variável converte toda essa força em um avanço suave e decidido, como se o trator calculasse cada movimento antes de executá-lo. Para alguns operadores, dirigi-lo parece mais pilotar um veículo militar do que um trator agrícola. A cabine é outra história. Silenciosa, climatizada e cheia de telas, oferece dados de tração, pressão e consumo em tempo real. Há agricultores que confessam que o Quadtrac parece pensar por conta própria. Ajusta a distribuição de potência, controla a derrapagem e mantém a máquina estável até em condições impossíveis. Mas esse desempenho tem um preço. Comprar um pode ultrapassar R$500 mil, e substituir suas esteiras é um investimento que dói só de olhar na fatura. Ainda assim, quem trabalha em áreas enormes garante que nada supera a sensação de avançar com essa criatura de 4 pistas, indiferente ao barro e aos obstáculos. Número 5. New Holland T9.675. O New Holland T9.675 é a versão agrícola de maior, mais forte e mais barulhento. Esse monstro de mais de 65 mil libras não pretende passar despercebido. Desde o momento em que liga, deixa claro que nasceu para mover implementos que poucos tratores no mundo conseguem manejar. Seu motor Cursor 16, uma massa de engenharia italiana, gera 675 cavalos com uma curva de torque que golpeia como uma onda. Ao acelerar, primeiro parece suave. Mas assim que o turbo desperta, a força cresce de maneira tão agressiva que a máquina quase parece se tensionar como um animal enjaulado prestes a se soltar. A cabine Ultra Command suaviza essa brutalidade. Suspensão pneumática, bom isolamento e ergonomia surpreendente para uma máquina tão grande. Mas a calma termina quando entra em carga pesada. O T9 ruge, vibra e avança como se quisesse apagar o terreno à sua frente. Seu sistema hidráulico é de outro nível. Fluxo abundante, tempos de resposta rápidos e capacidade para mover implementos que outros tratores só sonhavam em arrastar. E com o GPS integrado, o T9 pode trabalhar à noite com a mesma precisão do dia, desenhando linhas retas até em campos irregulares. O verdadeiro perigo do T9 é que ele mimam. Quem o opera por uma temporada descobre que voltar a um trator menor é como retroceder no tempo. Sua potência não apenas faz o trabalho, muda a percepção do que um trator deveria ser. Número 4. Versatile Deltatrek 570. O Versatile Deltatrek 570 é a prova de que a engenharia pode se tornar ousada quando o terreno exige. Este trator não usa esteiras comuns. Usa 4 pistas triangulares, um design tão estranho quanto eficaz. Cada uma morde o solo de ângulos diferentes, criando uma estabilidade que parece irreal ao se ver o tamanho da máquina. Seu motor Cummins X15 entrega mais de 1.800 lb-pés de torque em baixas rotações, oferecendo uma força constante que transforma implementos enormes em simples acessórios. Mas o que mais surpreende no Deltatrek não é a potência, é a sensação de flutuar. Sua suspensão absorve vibrações que deixariam outros tratores tremendo, e muitos operadores admitem que dirigi-lo se torna quase viciante pela suavidade com que se comporta em terrenos duros. Claro que essa suavidade tem preço. Em jornadas pesadas, pode consumir mais de 25 galões de combustível por hora. E manter suas esteiras triangulares não é barato. Cada sistema tem dezenas de roletes, tensores e componentes que devem estar sempre perfeitos. Mas quando se vê o Deltatrek trabalhar em solos onde outros afundam, entende-se por que quem o usa não reclama. O mais impressionante é sua manobrabilidade. Apesar do tamanho, gira com uma agilidade que confunde. A geometria triangular permite curvas mais fechadas,
fazendo uma máquina gigantesca parecer muito menor do que é. Número 3. Challenger MT-895E. O Challenger MT-895 é daqueles tratores que parecem projetados para um futuro distópico. A distância já impõe, mas quando você se aproxima e vê suas esteiras gigantes, seu motor Cat C18 e sua postura quase animal, entende por que muitos operadores o descrevem como uma criatura mecânica e não como um simples trator. Seu motor gera mais de 500 cavalos e supera 2.000 lb-pés de torque, um número que normalmente se vê em máquinas de mineração. O surpreendente é como ele entrega essa força, de forma contínua, esmagadora e sem esforço. Este trator não arrasta implementos, ele os domina. Cada aceleração é um lembrete de que você está sentado sobre uma máquina que não foi criada para o moderado. Sua eficiência também impressiona. O lógico seria que um monstro desses bebesse combustível sem controle, mas o MT-895 administra cada gota com precisão cirúrgica. O sistema ajusta o turbo, o fluxo e a carga em tempo real, como se a própria máquina decidisse a forma mais eficiente de avançar. A cabine é montada sobre suportes hidráulicos que absorvem vibrações de maneira surpreendente. Muitos operadores afirmam que trabalhar 10 horas dentro do MT-895 parece como se tivessem trabalhado metade disso. E quando você combina esse conforto com uma tração extraordinária, fica claro porque esse modelo elevou os padrões de produtividade em muitos campos. Ainda assim, não é uma máquina para qualquer um. Suas dimensões, peso e poder exigem respeito. A curva de aprendizado pode intimidar quem vem de tratores tradicionais. Mas uma vez dominado, é difícil voltar atrás. Poucos equipamentos combinam força bruta e tecnologia de forma tão agressiva e eficiente. Número 2. Big Brute 400. O Big Brute 400 não deveria ter existido. Não era um protótipo oficial, nem um projeto corporativo. Foi o resultado de um agricultor de Montana que decidiu que, se as máquinas do mercado não eram capazes de lidar com suas terras, ele construiria uma que fosse. E assim nasceu uma das criaturas mecânicas mais desmedidas que a agricultura já viu. Seu motor Cummins KTA-19 foi ajustado para ultrapassar 1.000 cavalos, um número que até hoje parece exagerado. Para suportar tanta potência, o chassi articulado foi estendido para quase 35 pés e receberam-se 8 pneus gigantes que pareciam saídos de um caminhão de mineração. Nada nessa máquina era padrão. Nada era moderado. A transmissão vinha de equipamentos de mineração e os sistemas hidráulicos usavam componentes de grau industrial. A cabine, construída à mão, era uma mistura de jaula reforçada e cápsula de sobrevivência. Sem luxos, sem suavidade, apenas o necessário para operar uma força que parecia prestes a transbordar a cada aceleração. Quando o Big Brute entrava no campo, não trabalhava, devastava. Podia mover implementos de 100 pés a velocidades que pareciam impossíveis para uma massa de 90.000 libras. Seu consumo ultrapassava os 30 galões por hora, mas em superfícies enormes, esse excesso se justificava pela produtividade pura. Com os anos, virou lenda. Agricultores dirigiam horas só para vê-lo. Contavam-se histórias de como operava durante tempestades que paralisavam condados inteiros ou como resgatava equipamentos que tratores normais não conseguiam mover. Só foi construído um, e talvez por isso seu mito tenha crescido ainda mais. O Big Brute 400 foi a expressão máxima do excesso agrícola americano. Uma declaração de rebeldia mecânica que ninguém ousou repetir. Número 1. Massey Ferguson 8740. O Massey Ferguson 8740 é o trator que prova que força também pode ter estilo. Enquanto outros gigantes apostam no intimidante, este modelo exibe linhas aerodinâmicas, paralamas curvos e uma postura que parece saída de um carro esportivo. E o mais surpreendente é que seu desempenho realmente está à altura dessa aparência. Seu motor AGCO de 6 cilindros entrega mais de 400 cavalos com uma suavidade surpreendente para uma máquina tão grande. Mas sua verdadeira carta na manga é o modo Boost, uma função que libera potência adicional quando a situação exige. Com apenas um botão, o 8740 muda de personalidade. De elegante e controlado passa agressivo e dominante, como se despertasse uma segunda natureza. A transmissão Dyna-VT adiciona outra camada de refinamento. Não há trocas perceptíveis, não há trancos, apenas uma entrega contínua de potência que faz o trator responder com precisão milimétrica. Somado a isso, a suspensão da cabine é tão eficiente que muitos operadores garantem ser a mais confortável que já experimentaram. O sistema Datatronic 5 reforça essa sensação de controle total, exibindo dados de desempenho, consumo e ajustes em tempo real.
É tecnologia de ponta envolta em um design que chama atenção mesmo parado. No fim, esses tratores não foram ferramentas comuns. Foram decisões ousadas, apostas arriscadas e, em muitos casos, atos de pura teimosia mecânica. Cada uma dessas máquinas nasceu porque alguém se recusou a se contentar com o habitual. Alguns buscavam produtividade, outros, eficiência. E alguns poucos só queriam provar que os limites existiam para serem quebrados. Essas bestas devoravam combustível sem piedade, exigiam operadores decididos e podiam arruinar qualquer um que não soubesse dominá-las. Mas também abriram portas para inovações que hoje parecem comuns. Transformaram campos silenciosos em arenas onde a potência e a engenharia enfrentavam o clima, o solo e o tempo. Muitos desses gigantes já estão aposentados ou descansam em museus, mas seu legado permanece vivo. São lembretes de que a agricultura nem sempre foi moderação e cálculo. Às vezes foi ousadia, risco e excesso puro. Agora a pergunta é sua. Se você pudesse dirigir um desses monstros por um dia, sem se preocupar com combustível, custos ou bom senso, qual escolheria?